as empresas, para serem vencedoras naquela disputa, ela é obrigada a entregar algo diferente que o concorrente não está entregando. Uhum. Então, essa competição entre empresas fizeram com que, olha, se ele está gerando essa experiência e eu perdi para ele, o que eu vou fazer diferente do que ele para eu poder vencer? Qual é o grande segredo da venda? Nossa, que pergunta difícil, né? Vale $1 milhão. O grande segredo da venda é tu saber as pessoas certas que precisam da tua solução. É isso. É encontrar a pessoa certa. A pessoa certa que você precisa daquilo que tu, né, que tu resolve. De forma muito objetiva, é isso. Você consegue conhecer tanto do negócio da pessoa a ponto de conseguir representá-la, principalmente num processo comercial, que eu vejo que é um dos mais difíceis, a ponto de você vestir a camisa daquela empresa e a pessoa achar que você realmente é aquela empresa e conseguir representá-la na parte comercial. Falando sobre ferramentas, né? Você falou bastante sobre ferramentas. Na tua visão em relação às ferramentas, é aplicável realmente para qualquer negócio? Porque assim, às vezes o empresário vai estar ouvindo a gente e vai falar assim, cara, eles falam de ferramentas, mas que ferramentas Legal. são essas? Foi muito. Estamos iniciando mais um programa do nosso Empreendecast. E hoje, galera, eu trouxe uma pessoa aqui que foi uma grata surpresa na vida. Sabe aquelas pessoas que você conhece e agradece depois a Deus por ter colocado essas pessoas no seu caminho? Esse cara é um deles. Seja muito bem-vindo à mesa do Empreendecast, Marcelo Borba. Muito obrigado pelo esse acolhimento. Outras palavras já mexeram comigo, assim. Acredito que nada é por acaso, assim, acho que pessoas do bem se conectam e está sendo muito especial poder participar desse momento aqui contigo. Eu não tenho dúvida que Deus, ele realmente tem o seu jeitinho de conectar as pessoas e principalmente nesse momento, né, novo que você está vivendo de, enfim, mudança de cidade, mudança de ramo de negócio, vamos dizer assim, apesar de que eu acredito que isso aqui, tudo que a gente vai falar hoje só é possível porque você já era um cara muito empreendedor mesmo quando trabalhava para uma marca, né, para uma empresa. Então, eu acho que quando a gente fala sobre empreendedorismo, Marcelo, as pessoas tendem a achar que empreendedor é só esse cara que abre um CNPJ com a cara e coragem, ou às vezes nem formaliza a empresa, mas com a cara e coragem vai e faz acontecer. E empreendedorismo não é só isso, não. Empreender é olhar para situações, encontrar solução no meio dos problemas, mesmo que o CNPJ não seja o nosso. Sim. Né? Então eu falo que hoje as pessoas conhecem a Renata, empreendedora, mas eu já era empreendedora quando eu trabalhava no Cicobi, eu já empreendi ali para conseguir alcançar os meus números, né, as minhas metas, os resultados que eram exigidos pela instituição. E a gente vê, e eu falo isso com muita consciência e com muita verdade, quando a pessoa tem dificuldade de atingir os resultados, é porque ela é uma pessoa que não tem visão empreendedora. Porque empreendedor sempre dá um jeito. E falando um pouquinho sobre isso, Marcelo, eu queria que a gente pudesse começar essa conversa sabendo quem é o Marcelo Borba. Olha, essa pergunta é uma pergunta que traz uma reflexão bem importante, né? Quando a gente fala quem somos, a gente sempre tem aquela questão de posicionamento, né? Eu até gosto de falar assim, qual é o posicionamento pretendido, né? O que tu busca ser, né? E também o posicionamento percebido, como as pessoas te enxergam. E daí acho que a junção dessas duas coisas acaba trazendo a verdade. Porque às vezes nem sempre aquilo que a gente quer ser, a gente é, né? Sim. E então, assim, ó, eu escutando pessoas, assim, essa mesma pergunta, quem é o Marcelo Borba para você, sabe? Eu recebi respostas muito interessantes, assim, como sou uma pessoa disruptiva, uma pessoa direcionada para pessoas, uma pessoa inquieta, uma pessoa empreendedora e uma pessoa que gosta muito de inovação, né? Que tem a dificuldade de fazer sempre as coisas da mesma forma. Então, isso é um pouco, assim, daquilo que eu percebo que eu sou, assim, e também que as pessoas acabam falando a meu respeito. Falando sobre esse novo momento, né, da sua vida, nós sabemos que agora você está aí à frente de uma empresa. Queria que você falasse sobre esse novo momento, falasse um pouquinho da G8. Legal. O que acontece? A G8 já nasceu há muitos anos, porque certo momento eu perguntava para os meus líderes, eu tive muita sorte, assim, na minha carreira profissional, assim, de ter passado por grandes lideranças. E eu perguntava assim, o que você espera, né? O que você espera,
da minha parte como profissional. E eu sempre sou aquela resposta, Marcelo, nós queremos um comportamento de dono de negócio. Né? E aquilo ali me marcava esse comportamento de dono do negócio, né? Então isso traz comprometimento, isso traz lealdade, isso traz muitas coisas. Então a G8 Gestão em Negócio, ela nasceu através dessa minha trajetória profissional e ela ganhou mais força assim no escopo dentro do MBA que eu fiz e eu coloquei a G8 dentro do trabalho de conclusão. E daí sim foi criado com muita propriedade assim no seu tempo e depois que eu criei ela, eu procuro dizer assim que a G8 começou a fazer parte do meu DNA, né? Então, mesmo muitas vezes atuando como CLT, eu sempre tive um pouco dessa visão, assim, como se eu estivesse prestando serviço para aquela empresa. E é realmente diferente, né? Quando você tem uma visão mais de prestador de serviço, ou seja, eu estou aqui doando o meu tempo, o meu conhecimento em troca de algo, mas sem aquela questão de que a empresa é obrigada a algo ou eu sou obrigada a alguma coisa, né? Eu acho que essa mentalidade que é a verdadeira mentalidade de dono e de querer fazer acontecer. E principalmente, claro, nem sempre nós estamos no auge, nem sempre a gente está 100%, né? A gente tem altos e baixos, faz parte de qualquer ser humano. Mas a palavra meritocracia, né? Sabe aquela coisa assim, o dia que eu estiver bem, eu vou fazer muito mais daquilo que se espera, porque eu vou compensar no dia que de repente eu não... Né? A gente sabe como é que são as coisas. Então, a palavra meritocracia, ela faz muito sentido, assim, acho que na carreira profissional, dentro e fora, né, nas empresas. É um termo que eu gosto muito, assim, de refletir todos os dias, assim, de fazer por merecer, sabe? Falando da G8, explica para nós, a G8 nasceu para solucionar qual problema? Legal, essa pergunta muitas pessoas me fazem, assim, o que acontece? O que eu percebi dentro da universidade, dentro das empresas, daquelas práticas que é totalmente natural, né? Monta plano de ação, faz uma análise do ambiente externo. Então a G8 nasceu... eu comecei a aprender tantas coisas, tantas ferramentas de gestão, que eu pensei o seguinte, olha, o que é ser profissional? Né? Dentro também das próprias salas de aula como professor, né? Eu disse, o que faz um curso profissionalizante? O que ele tem que ensinar? Então, um curso, ele ensina métodos. Então, o G de gestão, né? Significa método, significa ferramentas de trabalho. Muito bom. E o 8? O 8, ele tem um símbolo numérico que significa KPIs, indicadores, medição. Então, a gente tem a gestão, que é a ferramenta, e o 8 com as métricas, né? E muito inspirado em KPIs, OKRs, enfim. E o 8 tem um detalhe, o 8 ele tem um símbolo de uma ampulheta, que significa a gestão do tempo. E porque a gestão do tempo ele é fundamental para te fazer uma análise das tuas tomadas de decisões, porque a decisão de hoje pode ser totalmente diferente de amanhã, conforme o cenário, porque ainda mais que os cenários eles são muito voláteis, né? Então eu procuro dizer isso, o G8, de forma bem resumida, é G de gestão, de ferramentas, 8 de indicadores e ampulheta é a gestão do tempo. Muito bom. E em que momento da sua trajetória que você percebeu que as empresas, que não faltava oportunidade para as empresas, mas o que faltava era realmente essa decisão de aproveitar a oportunidade ou não? Que na verdade, assim, o que eu observo, assim, mercados competitivos, né, mercados onde tu a todo momento tem que buscar uma diferenciação, empresas que são um pouco mais ousadas, que trabalham com metas mais esticadas, ela é obrigada a todo momento se reinventando. Né? Então, qual é o momento que eu percebi como isso é importante para as empresas? É justamente provocar essa inquietude, assim, que as pessoas não aceitem certos resultados, porque às vezes a gente olha para o telhado e o telhado é um problema, né? Então é um momento assim de sair do pensamento linear para um pensamento mais exponencial. Isso surgiu, né? Essa visão surgiu de uma nova era da transformação digital, onde tudo mudou, onde empresas de diversos segmentos começaram a entrar em certos mercados, fazendo coisas que as empresas tradicionais não estavam fazendo. Então é aquele pensamento, por que você está tanto tempo nesse mercado, conhece esse mercado mais que ninguém, e vem alguém de fora resolver os teus problemas, e alguém de fora faz tu ter que te movimentar para não acabar ficando uma empresa muitas vezes líder de mercado. Eu sei que é uma história que muitas pessoas conhecem, né? A famosa história da Kodak. Sim. Né? Que estava ali, né? Vou tomar decisão, mas se eu tomar decisão, se eu mudar, como é que vai ser meu cadeia de suprimentos? Não vai acontecer, isso aqui é só um sinalzinho de fumaça. E o tempo passou e olha o que acabou acontecendo, né? E é incrível, né? Que a gente comentei sobre a Kodak, gente, num episódio, inclusive vou deixar a tag dele aqui para vocês poderem depois assistir, que foi um episódio que eu conversei com a Mábila, ela que é estrategista de marca
marca, dona da Somos Todos Marcas Vivas, né? E é incrível o bate-papo que a gente teve sobre isso, em que a gente falou o seguinte, que a Kodak, ela faliu porque ela deixou de ser um negócio forte, mas ela já tinha construído uma marca forte. Inclusive, hoje, anos depois da Kodak nem existir mais, a gente continua falando sobre ela e ela é uma memória viva. Sim. Sempre que você vai na casa da avó, da mãe, e ela retira todas aquelas fotografias do armário para poder revisitar, a gente novamente tá ali com uma marca que ficou muito gravada na memória e na história de muitas pessoas. Não, e tu olha como isso aí é tão importante, porque a Kodak, ela, como líder de mercado, ela teria que tomar a iniciativa de se transformar. Bom, por isso que eu tô dizendo, muitas vezes a gente tá numa situação super confortável, né, com bons resultados. Não, mas a gente, nada vai acontecer, então eu vou esperar movimentos externos e, desculpe, né, aqueles que têm pensamento de líder, o líder, ele automaticamente tem que ter a iniciativa. Então é mais ou menos isso que eu procuro dizer, assim, não é porque o teu time está ganhando, não é porque as coisas estão boas que tu não tem que pensar em se reinventar. Eu gosto muito, assim, sempre de ter, assim, aqui o meu ambiente tradicional e aqui eu gosto daquela portinha do futuro, que eu acho que todas as empresas têm que ter, sabe? Como é que está o nosso futuro? O que a gente está se redesenhando? O que a gente está se reinventando? Boa, você falou sobre portinha do futuro e eu realmente acredito que todo bom líder, ele tem que estar com o olho no futuro, sim, porque é que nem você falou, tá tudo acontecendo muito rápido. E em outro podcast que eu gravei aqui com o Dr. Geraldo Campos, a gente falou sobre quais eram os maiores desafios que ele tinha enfrentado nos 25 anos dele de empreendedor. E ele comentou que foi o se adaptar às mudanças, porque as mudanças, elas vêm e elas não te avisam. Sim. E você tem que estar preparado para poder se ambientar ou para poder tomar decisão muito rápida. E aí, nesses últimos 20 anos, a gente teve inúmeras situações de que essas decisões tiveram que ser rápidas mesmo, né? E assim, a importância de a gente estar analisando todo momento o ambiente externo, assim, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. A gente vai pegando pequenos sinais de fumaça, né, pequenas mudanças de comportamento, e até para que tu possa, quando de fato acontecer, tu esteja preparado e aí muitas vezes à frente das demais. Então é assim, essa visão estratégica, assim, de estar percebendo, né, o que está acontecendo. Agora vamos falar sobre o público-alvo, né? Legal. Quem é o público-alvo que a G8 hoje atende e qual que é a missão? Porque eu entendo que com a visão de negócio que tu tens, que nós já conversamos muito nos bastidores, né? Em uma hora a gente não vai conseguir nem falar um pouquinho do que a gente já conversou antes. Mas eu sei que o conhecimento que tu tem pode ser aplicado para qualquer nicho. Sim. Mas a gente também sabe que quem quer vender para todo mundo não consegue vender para ninguém. Então, quem é realmente o público-alvo da G8 e quem é aquela empresa que você tem certeza que você consegue ajudar? O que acontece? Eu tenho uma trajetória de mais de 20 anos dentro do mercado imobiliário, principalmente na parte de gestão de condomínios. Assim, eu fui gerente de grandes empresas e sempre trabalhei com metas esticadas. Também sempre fui um estudioso sobre o comportamento da tomada de decisão. Então, assim, aquele fluxo, assim, de como as coisas acontecem até chegar o sim. Também, como qualquer gerente comercial, sempre estudei, assim, as derrotas, assim. Então, eu sempre fiz questão de saber por que ganhei e saber por que perdi. Isso me fez aí um estudioso dentro desse segmento. O que acontece? Onde é que aumentou minha capacidade? Eu acredito que isso é um grande diferencial, assim, porque eu também comecei a atuar com empresas fora do meu segmento, principalmente com startups, assim, empresas que receberam investimento, empresas com vontade de crescer, e nós tínhamos que aplicar as ferramentas de gestão. Então, o que eu gosto de dizer é que eu, evidente, conheço muito o mercado de condomínios por toda a minha trajetória, mas a minha vivência fora dele, que acaba sendo um grande diferencial, assim, que a gente consegue adaptar ferramentas fora do mercado para dentro do mercado de condomínios, que daí a diferenciação acaba aparecendo, né? Boa, então todo aquele que presta serviço para algum condomínio e chegou no momento em que ele tá assim argolado, não consegue nem olhar estrategicamente para o negócio, está só envolvido no operacional, talvez seja a hora desse camarada procurar a G8 para um diagnóstico, para uma consultoria. Quais são os serviços que a G8 fornece? Isso eu quero falar assim. Qual é o segredo dos campeões? Qual é o segredo? Qual o segredo dos campeões? Pensa como atleta, pensa como empresa. Todo campeão, ele tem um mentor.
Sim. Toda grande empresa tem um conselho de administração. E é evidente, se a tua empresa tá bem, né, e tu tá com disponibilidade para crescer, esse também é um ótimo momento de tu reforçar teu time. Porque se tua empresa está com muitas dificuldades, tu até o conselheiro, o consultor, ele até vai ajudar, mas ele vai passar um tempo tendo que arrumar a casa para crescer. Né? Então eu procuro dizer assim que ter um mentor, eu tenho isso na G8, né? A G8 eu tenho conselheiros de administração, pessoas que me orientam, pessoas que me dão um rumo das coisas, porque a gente descobre que crescer sozinho a gente até pode conseguir, mas a gente acaba ficando muito linear. Então é isso que eu quero dizer, assim, se a tua empresa quer crescer, né, e a gente está em vivência com isso, eu tenho certeza absoluta que eu posso agregar muito valor. Então, ele tá falando para empresas que querem crescer. Se você tá aí e não tá feliz com o patamar que você alcançou e quer alcançar ainda mais, quer ajudar mais pessoas, porque eu digo, sabe, Marcelo, que o empreendedor, o empresário, né, porque existe uma pequena diferença, o empreendedor é a visão empreendedora, né? Todo empresário tem que ter uma visão empreendedora para continuar crescendo e buscando, porque essa inquietude. Mas o empresário é aquele que transformou uma ideia realmente num modelo de negócio, tá conseguindo fazer ele funcionar. Mas nós sabemos também que tem empresários que chegam um certo momento que eles estafam realmente, né? Não conseguem mais evoluir. E aí essa é a hora de pedir ajuda. Não pedir ajuda, ele tem que, de repente, também colocar energia em outras coisas, assim, né? Porque as empresas têm sucessão, as empresas às vezes têm momentos. Então eu procuro dizer assim, a grande atribuição de um gestor, de um líder, de um consultor, é tomar decisões. Então, assim, ó, se a tua empresa não quer crescer, se tu acha que o teu momento está um momento totalmente confortável, o meu lugar não é contigo, né? Sabe? Tudo bem, assim, sabe? Eu canso de participar de reuniões, eu faço algumas perguntas, eu te falo, desculpa, humildemente, mas nós não temos como dar ajuda, porque nós estamos em momentos diferentes. Sim. Eu quero estar em ambiente de crescimento, eu quero estar onde as empresas querem crescer, não só financeiramente, estruturalmente, mas também até como pessoas, assim, sabe? Então, a gente tem um propósito muito, muito impactante, assim, até na vida das pessoas. A gente sabe que tem empresas que conseguem crescer rápido, né? Mas existe diferença entre crescer rápido e crescer com estratégia? Com certeza. E porque o crescimento não quer dizer, não quer dizer que tenha sustentabilidade, né? É sustentável. Então, tem uma série de análises para te observar que, de repente, o teu crescimento de curto prazo, se tu não cresce com a operação adequada, tu pode queimar a tua reputação da tua empresa, isso pode ser irreversível. Então, são uma série de pontos que a gente tem que observar para que tu consiga crescer na forma correta, mas sempre com pensamento exponencial, sabe? Sempre com pensamento... né, sem limitações, assim que eu posso dizer, que eu gosto de enfatizar. A gente falando sobre ferramentas, né? Você falou bastante sobre ferramentas. Na tua visão em relação às ferramentas, é aplicável realmente para qualquer negócio? Porque assim, às vezes o empresário vai estar ouvindo a gente e vai falar assim, cara, eles falam de ferramentas, mas que ferramentas são essas? Foi muito bacana tu falar sobre isso, né? É muito comum também a pessoa assistir uma apresentação, vai na academia, assiste um treinamento, daí se explica um monte de coisa, mas como é que eu coloco isso na prática? Por isso que na G8 nós criamos 3 produtos. A gente tem um produto inicial, que são treinamentos, oficinas, o outro é uma consultoria mão na massa, e o outro é um gerente, o que eu tô brincando assim, falando sério, que é um gerente de aluguel. Tu pode me contratar por projeto, por missão. Então, de uma forma muito resumida, assim, eu te ensino a fazer, né? Eu faço contigo, eu faço por você. Essa aqui são O que acontece? Existem ferramentas extremamente consolidadas, né, com boas práticas de grandes organizações. O que a gente tem que fazer é conseguir botar ela em execução. Porque um livro sem prática não adianta, né? Uma ferramenta sem utilização também não adianta. Então, o meu desafio que eu faço assim, é pegar todas essas ferramentas que são muito consolidadas e isso em execução nas empresas. E para a gente poder fazer uma análise sobre isso, é igual dieta. Existem 1 milhão. Sabe qual é a melhor? A que você consegue colocar em prática. Essa é a grande verdade. Nós falamos sobre isso também no outro podcast que eu gravei aqui com o Bruno, nutricionista. Vou deixar o card aqui para vocês verem. Mas assim,
não existe a melhor ferramenta. Existe a ferramenta que você consegue colocar em prática no seu negócio e que ela te ajude a ter os dados. Isso. Não, né? Não é nem a questão da melhor, é a ferramenta adaptada para aquele momento. O que acontece? Assim, pensa num cirurgião, o que acontece? Ele tem lá várias ferramentas que ele fala, olha, para esse tipo de operação eu vou utilizar este aqui. A mesma, um mecânico, qualquer coisa, qualquer tipo de exemplo, isso também entra na administração. Conforme o cenário, conforme o momento da empresa, você vai utilizar determinadas ferramentas para aplicar aquela análise, aquela estratégia. Então, o que acontece? Assim, são ferramentas que, de certa forma, fazem com que a tua decisão ela se torne uma decisão profissional. Porque se não aplicar as ferramentas, qual é o embasamento das decisões? Qual é a análise que tu fez? Enfim. Então, isso é uma estratégia poderosa, sabe? Que eu nunca vi dar errado. Você falou uma coisa agora sobre essa questão da decisão e, sem dúvida, o que mais atrapalha o empresário hoje na tomada de decisão é a falta de análise dos dados, né? Eu conheço muitas empresas, Marcelo, que têm os dados, mas não sabe ler eles. É isso, né? Tem outros que nem os dados têm mapeado, que daí, é claro, é um outro momento dessa empresa. E aí precisa arrumar a casa primeiro, para depois começar a pensar em tomadas de decisão que talvez o leve para um próximo nível, porque é que nem você disse. Crescer sem estrutura é melhor não crescer, porque você pode realmente quebrar o teu negócio, né? Numa cidade que é grande, mas que não é grande, que todo mundo acaba se conhecendo, se você presta um serviço ruim aqui para um síndico, e talvez esse síndico seja um síndico profissional, que tenha muito conhecimento na área, você acabou com o seu negócio, você não vai mais conseguir vender para nenhum outro condomínio. Vamos trazer exemplos práticos, assim. Falaste agora sobre questão de imagem, a gente fala isso de reputação. Sim. Eu tenho que ter reputação, minha empresa é muito boa. Se eu fui numa empresa, chega assim, me fala uma coisa, como é que estão os teus clientes? Os clientes me amam, né? Os clientes me adoram. Ok, deixa eu fazer uma análise. Qual é o teu churn, né? Qual é a tua entrada e saída de clientes? Como assim, Borba? Me diz uma coisa, tu já aplicou pesquisa? Sim. Qual? Não, eu perguntei para eles como é que tá o nosso trabalho. Tu não tá... Não, tudo bem, mas pesquisa profissional. Fez um NPS. A pesquisa técnica que vai gerar um indicador. O que é NPS? Né? Nem não quero entrar em assuntos aqui, mas eu quero te dizer o seguinte, que existem ferramentas de gestão que vão te dar muito mais segurança até para valorizar a tua empresa. Sim. Né? Então é mais ou menos isso assim, que eu quero dizer, que eu demorei um pouco para aprender sobre isso, eu te confesso, porque eu sempre estudei muito, sempre me enchi de conteúdo. Assim. Daí um dia eu pensei assim, não, olha só... Sabe aquela coisa assim que a gente sempre acha que tá faltando algo, né? Faz finanças, faz marketing, faz venda, faz comportamento do consumidor, faz coach, faz MBAs. Chega uma hora eu pensei, assim, eu tô com muito conteúdo. Então, onde é que a minha vida começou a mudar? Onde tudo que eu aprendo, eu tenho uma regra, eu sou obrigado a colocar em prática. E quando tu coloca em prática, o teu nível de aprendizado é outro. E melhor, quando tu entrega o resultado, tu consegue fazer uma análise. Pô, esse resultado veio desse caminho. Boa. Sabendo, né, que o que mais impede as empresas de tomarem boas decisões é essa falta de dados e essa falta de clareza na gestão, queria que você pudesse falar da diferença, né? Como é um gestor operacional para um arquiteto de crescimento, para um cara que não olha para o negócio e fala assim, eu vou gerir isso aqui, mas é com visão de crescimento, porque às vezes tem gestores que estão ali, só envolvidos no dia a dia e não tem realmente um pensamento de futuro, não consegue, se você perguntar para ele onde que ele quer estar daqui um ano, ele nem vai saber te dizer isso. Qual que é a grande diferença entre esse tipo de gestor e o outro gestor? Sabe que eu tive alguns diretores assim que passaram também pela minha carreira e alguns líderes que eles sempre me deixavam claro qual era o meu papel na empresa. Acho que a primeira coisa que um líder tem que saber, um gestor, é assim, qual o seu papel na empresa? Você está aqui para ser operacional ou para ser estratégico? Essa é a primeira pergunta. Porque se ele ele foi contratado para ser estratégico, ele está atuando no operacional, ele está até com desvio de função. Porque ele não foi contratado para fazer aquela atividade. Então,
mas eu não consigo operacional, eu não consigo ser operacional. Não, então acontece, então alguma coisa está errada, porque você foi contratado para não ser operacional. E daí isso envolve várias estratégias, como formação de pessoas, né, desenvolver novas lideranças, ter indicadores claros, ter uma clareza nos processos de treinamento e desenvolvimento das pessoas, porque às vezes a gente não consegue mudar um ambiente de um dia para o outro, mas tudo é um processo. Ou então, se tu entra numa empresa, tu está 100% no operacional, qual é a tua meta? Olha, a partir da próxima semana, em vez de estar 100%, eu vou estar 80%. Depois eu vou estar 60%. E assim tu vai fazendo uma escala até tu passar para um nível estratégico. Às vezes, tem muitos conhecidos, muitos até clientes nesse tipo de cenário, muitas vezes. Bárbara, eu não consigo ser operacional. Ok. Não consegue hoje, mas então vamos fazer um plano para que tu consiga estar saindo aos poucos. E daí tu vai construindo um caminho para isso. Isso acontece bastante com aquelas empresas que o empresário é muito técnico, né? Eu vou dar um exemplo. Cara, o cara descobriu trabalhando numa pizzaria que ele era muito bom de fazer pizza. A pizza dele era um arraso. E aí um dia ele cansa daquela pizzaria e pensa, eu vou sair daqui e eu vou montar a minha própria pizzaria. Eu sei fazer a pizza, eu sei que ingredientes vai, eu tenho o contato dos melhores fornecedores. E aí ele sai e começa a fazer a pizza dele. E sim, ele consegue vender, porque realmente a pizza é muito boa. O cara tem um diferencial, a massa dele é extraordinária. Sei lá, fermentação natural, 24 horas, ele tem um diferencial na pizza dele. Só que quantas pizzas será que esse cara sozinho consegue produzir por dia, né? E aí vem as outras questões. A pizza, ela pode ser 50% do meu motivador decisão de compra, mas os outros 50% é a experiência que eu tenho desde o pedir a pizza até receber a pizza e comer a pizza. E no meio disso tem pessoas que não é o pizzaiolo, né? Tem o atendimento ao público, depois tem o entregador, que se for um cara que empinou com a minha pizza no meio do caminho, ela vai chegar toda esquisita na minha casa. Então existe toda uma situação que faça com que você realmente consiga adquirir sucesso ou não. E vai chegar um momento que você vai estar estafado e não vai conseguir olhar pro estratégico mesmo dessa pizzaria. Como que eu faço para vender mais? Como que eu faço para manter essa qualidade sem que o entregador estrague com a minha pizza no meio do caminho? São tantas perguntas que se ele estiver lá abrindo massa, ele nunca vai conseguir resposta. Aqui é isso, assim, a pessoa refletir que tamanho tu quer ser, né? Que tamanho tu quer ser. E também aprender a contratar boas pessoas, porque tu tem que formar pessoas para que sejam melhor do que tu. A gente também tem isso, assim, às vezes só eu consigo fazer, só eu sei fazer, tem que ser eu, só que daí isso te deixa numa sobrecarga. Então a habilidade de olhar para o futuro, saber que as coisas são momentâneas e ter o norte, assim, teu farol, para onde que tu tá indo, e evidente esse processo tem que fazer tu melhorar todos os dias. Você acredita que essa dificuldade de tomada dessa decisão de soltar um pouquinho operacional e ir treinando outras pessoas tem uma questão de vaidade? Com certeza. A gente falou um pouquinho sobre isso hoje, né? Que o que eu vou dizer pode não ser agradável aos seus ouvidos, tá? Meu ouvinte aqui, mas a maioria dos empreendedores que eu conheço são orgulhosos e tem uma vaidade que impede eles de alcançar novos resultados. É que essa vaidade, de um certo ponto, ela é positiva, porque da vaidade também tem a segurança, autoestima, determinação, resiliência, várias coisas. Só que à medida que quando ele começa a ser mais estratégico, ele começa a observar que somos dependentes. Somos dependentes, a gente não vai longe sozinho. E à medida que quando tu observa que tu é dependente, tu tem que perceber o seguinte: quanto mais pessoas fortes estiverem ao meu lado, mais forte eu vou ser também. Então tu começa a ter uma mudança até de cultural da forma como tu enxerga as coisas. Então é isso, assim, o líder não forma seguidores, o líder forma outros líderes, e daí a tua visão muda completamente. Muito legal, Marcelo. Falando ainda sobre os 3 produtos que você citou ali, né? Você falou que a G8 hoje, ou ela faz contigo, ou ela te ensina a fazer, ou ela faz contigo, ou ela faz por você. Isso mesmo. Falando sobre a parte do ensino, o que a G8 vem preparando para poder me instruir? Eu quero aprender com o Marcelo Borba. Legal. Primeira coisa que a gente ensina é olhar quais são as competências do futuro, porque a gente analisa um ambiente externo, que é um ambiente competitivo, o que a gente reflete?
Qual é a reflexão? Que competências eu tenho que ter para vencer, para não digo vencer, mas para enfrentar todos os desafios que estão aí da porta para a rua. Então, a gente tem uma série de competências que é evidente, a gente procura analisar o momento da pessoa, a gente começa a fazer uma análise utilizando uma ferramenta SWOT, quais são tuas forças, quais são as tuas fraquezas, quais são as tuas fraquezas que estão te colocando em risco para aquele ambiente lá, ambiente externo. Em cima disso, a gente faz um trabalho muito personalizado, com bastante profundidade, para que tu tenha uma musculatura mais forte assim para vencer grandes desafios. Boa. E quando você fala que você faz comigo, como que eu te trago parcialmente para dentro do meu negócio, onde você vai me ajudar a construir esse caminho? Legal. A gente faz uma análise da tua empresa, né, no momento que está passando, a gente define quais são os teus objetivos, principalmente, sempre alinhado, né, uma visão pessimista, uma visão realista, uma visão otimista, e a que eu mais adoro, tua visão disruptiva, que isso faz a gente crescer, né. Em cima disso, a gente pega todas essas ferramentas que a gente tem bastante conhecimento e a gente vai construir contigo, né, um projeto, enfim, daí nós vamos botar, por dizer que é consultoria mão na massa. E da onde que surgiu esse produto? Porque eu fiz uma pesquisa com os empresários e perguntei assim, por que você não me contrataria? Né? Ou melhor, por que você não contrataria um consultor? Ele disse, Borba, às vezes o consultor vem aqui, ele me enche de trabalho, ele fala um monte de coisa que eu tenho que fazer e ele fica no ar-condicionado. E eu disse, não, então esse não é o meu propósito é colocar a mão na massa e fazer junto contigo. Também isso envolve um desenvolvimento de todos que participam disso, e a gente sempre vai, quando tiver o resultado, a gente sempre vai perceber a meritocracia. Muito legal. E quando você diz que você faz por mim, como que você consegue? Porque daí é uma questão bem interessante se perguntar. Como que você consegue conhecer tanto do negócio da pessoa a ponto de conseguir representá-la, principalmente num processo comercial, que eu vejo que é um dos mais difíceis, a ponto de você vestir a camisa daquela empresa e a pessoa achar que você realmente é aquela empresa. Legal. E conseguir representá-la na parte comercial. Durante bastante tempo eu estudei sobre psicologia e sobre o comportamento do consumidor, então a gente tem as ferramentas, a gente consegue ter uma noção macro assim, de cada negócio. Eu sempre também gosto de estudar sobre a cultura das empresas, assim, porque para te representar eu tenho que saber aquilo que tu acredita, porque naquele momento eu estou te representando. Então, assim, tem todo um trabalho de imersão, né, de conexão, principalmente com a tua cultura, para que eu possa receber esse grande desafio que é sempre representar alguém. E por que eu notei esse tipo de dor, tá? Porque às vezes tu precisa de alguém um pouco mais estratégico, ou alguém com um pouco mais de conhecimento, até disponibilidade, e às vezes tu não tem isso, por uma série de questões. A gente sabe quanto é difícil hoje tu contratar um funcionário CLT, um executivo, e às vezes tu precisa de alguém temporariamente naquele momento. Ou então tu precisa de alguém que passe uma semana com a tua equipe comercial, sendo um gerente temporário para que a equipe consiga aprender coisas novas. Então é como se fosse um gerente temporário, um gerente de aluguel, que existem as mais diversas possibilidades, evidente, principalmente na área comercial, foi a área que eu mais adquiri conhecimento, e que eu tenho certeza que eu posso entregar um resultado, e eu ficando à tua disposição assim, para fazer coisas que de repente hoje não tem tempo para fazer. Então não é realmente só treinamento, né? Acompanhamento disso. Primeiro você ensina, depois acompanha, vê a galera fazendo a linha para ver se a teoria tá alinhada com a prática, afina isso, né? Porque é uma questão de refinamento. E aí a hora que a equipe tá conseguindo atingir aquele resultado sem você sai de cena, seria isso? Às vezes eu saio de cena, às vezes sou contratado para outros desafios, então assim, nós somos bem flexíveis, assim, conforme aquilo que a empresa está precisando. Então se a empresa estiver precisando de vamos lá, vou dar um exemplo, tem um evento, tem falar com um cliente muito delicado, que às vezes a relação já está desgastada, eu sou alguém que estou à disposição para a missão que for dada. Marcelo, consultoria é algo que a gente já vê no mercado há bastante tempo e não é uma novidade, mas esse novo formato de trabalho, quando você vai lá e faz pela empresa ou é contratado por um projeto, isso realmente é bem novo, eu não consegui ainda ver alguém que está fazendo esse tipo de trabalho. Como que essa ideia surgiu? Surgiu através do MBA
MBA, né, da PUC, que foram professores muito renomados, professores com experiência internacional, que daí surgiu uma inspiração sobre o futuro do trabalho, futuro das relações. Também fiz benchmark com empresas fora do Brasil, empresas que também já têm um pouco de um gerente compartilhado, assim, porque, enfim, às vezes precisa de alguém mais sênior para determinados momentos, por questão de custo. Então, essa é uma junção de tudo isso, assim, uma junção dessa experiência corporativa, uma experiência dentro de sala de aula, uma experiência de estudando o mercado e principalmente nessas experiências escutando as histórias de startups quando apresentam as suas soluções para os investidores. A primeira coisa que eu fiz foi estudar quais são as dores. Qual é a dor de um treinamento quando termina uma sala de aula e tu pergunta, pessoal, quem aprendeu? E às vezes o empresário faz um investimento em educação e não vê o retorno. Então, acontece, são oficinas práticas. Tanto que depois eu vou falar um pouco da política de monetização disso e o combinado que eu tenho. Quando a gente fala da consultoria mão na massa, a gente vai para trabalhar, a gente vai para fazer parte, inclusive se tiver que errar junto, a gente vai errar junto, porque a gente não tem medo de correr riscos. É evidente, sempre tudo muito alinhado com o próprio empresário. Exato. E a questão de representação, que às vezes o empresário ele não tem braço, e às vezes ele precisa de alguém com mais disposição, com uma visão um pouco mais externa, para muitas vezes representar em certos momentos. Muito legal. E eu sei que toda essa mudança aconteceu também com uma mudança muito interna do Marcelo Borba, né? A gente vê ele aí participando de corridas e se desafiando sempre que dá. E você acredita que essa mentalidade que você desenvolveu nesse percurso de tentar ter um equilíbrio, né, em todas as áreas da sua vida também contribuiu para a construção da G8? Sem dúvida, né? Porque existe uma frase que eu tenho quase tatuado, assim, que sucesso primeiro em casa. Sucesso primeiro em casa, porque assim, eu sempre tive uma questão de a gente tem que ser de verdade, sabe? E quando a questão da prática esportiva, essas coisas que eu tô me preparando, agora vai vir uma maratona aí, tem vários novos desafios que eu tô participando, que assim, a gente, quando a gente fala de desempenho, quando a gente fala de performance, quando a gente fala de resultado, primeiro a gente tem que fazer o que então a gente ensina de valorizar aquilo que é prioridade, e a nossa saúde é prioridade, a nossa família é prioridade. Então quando as tuas prioridades estão sendo atendidas, tu tem autoridade para falar, né? Porque senão tu fica assim, tu estava dando uma orientação, daí fica que teu subconsciente diz, mas olha só, as coisas não estão tão verdadeiras assim, né? Então eu sempre procuro traçar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tratar quais são as prioridades, né? Isso dentro da empresa, fora da empresa. Então agora a atividade esportiva, ela também traz vários ensinamentos, porque quem já teve a experiência de participar de uma corrida, assim, seja cada um nos seus limites, assim, é 5 km, mas para uma pessoa que nunca correu 5 km, aqueles 5 significa muito. É verdade. Quem faz 10, quem faz 21, quem faz 42, quem faz ultra. Então cada um no seu limite. E quando a gente provoca o nosso limite, e por isso que eu quero deixar essa parte bem marcante da nossa conversa, assim, quando tu já achar que é o teu limite, saiba que ele está te enganando. Porque se não é o teu limite, tu pode mais. O esporte mostra isso, né? A gente, quando vê, parece que é um gatilho assim, parece que de proteção, olha, já chegou o teu limite, não dá mais, a gente, não, mas eu posso mais. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente está buscando o nosso limite, nosso limite, naturalmente, ele vai aumentando, né? Então a gente vai sempre numa evolução. Marcelo, então você concorda que para existir um CNPJ forte, o CPF tem que estar forte? Sem dúvida, é a base, né? Você já presenciou, viveu em empresas em que você percebia que o CNPJ estava desandando porque o CPF estava desalinhado com o propósito? Já vê, sim, mas isso a gente vê todos os dias. E a gente também tem que também ter uma cautela para não fazer julgamentos, porque às vezes também a pessoa passa por momentos turbulentos. Às vezes é uma questão familiar, às vezes é uma questão de doença, uma série de questões, porque o resultado ele sempre vem das decisões que nós tomamos. Então aqui é uma fala totalmente sem julgamento, mas às vezes observa assim, essa empresa que ela não está tendo certo resultado, porque neste momento os seus CPFs não estão conectados com aquilo que a empresa está vivenciando. E também acontece muitas vezes que a empresa fica muito olhando para dentro de si e não olha o mundo lá fora, e as coisas estão mudando. Então quando a empresa olha lá para fora, as coisas estão diferentes, daí às vezes as consequências elas são fortíssimas. Você falou um pouquinho sobre análise SWOT, né? E é uma ferramenta tão antiga, mas ela é tão atual, né? Porque eu até comentei isso ontem sobre o livro A Arte da Guerra, né? A Arte da Guerra, ela fala que 50% da tua força tá em conhecer o teu inimigo.
Então, só assim você vai conseguir atingir o seu nível máximo diante de qualquer adversidade. E tem muita empresa realmente que só olha para dentro, esquece de olhar para o mercado, não analisa o que o concorrente dele está fazendo, o que está sendo diferencial, o que está chamando mais atenção fora do que ali dentro. Eles são sinais de fumaça, né? O Sun Tzu, do Arte da Guerra, é um livro muito antigo, assim, que a gente fala. E por isso eu quero te dizer, até da humildade, às vezes a gente acha que nós somos muito bons, mas tu é muito bom comparado a quem? Outra coisa, de repente tu foi muito bom, mas de repente tu não olhou para fora e as coisas mudaram. Então, assim, esse olhar assim sereno, esse olhar neutro, né, de conseguir olhar as coisas de uma forma, como é que eu posso dizer assim, sobrevoando assim, o cenário, isso pode trazer uma maturidade muito importante assim para tomada de decisão. Nós nos conectamos através de um núcleo de inovação, né? Através do associativismo aí. O que você me fala sobre a importância do network hoje na vida das empresas e por que tem tantos empresários que ainda não abriram os olhos para isso? Eu acredito que a palavra-chave é aprendizado. Se a gente for analisar as competências do futuro, a sua capacidade de adaptabilidade, bom, para te ter a capacidade de se adaptar, tu tem que viver coisas novas. Tu tem que te colocar em cenários que muitas vezes para ti pode ser coisas extremamente inovadoras. O associativismo é uma cultura que eu estou achando muito interessante. Eu botei isso na própria estratégia da G8, tanto que eu estou conectado com vários núcleos, vários ecossistemas de inovação aqui, que como é importante tu estar em ambiente de crescimento. Ambiente onde as pessoas estão dispostas a contribuir, as pessoas estão dispostas a serem ajudadas também, porque isso também é algo importante. Então eu vejo assim, de uma forma muito, muito direta, assim, eu vejo que associativismo é um ambiente de crescimento, é isso. A gente sempre aprende, tanto que, olha só o privilégio que a gente está, a satisfação de estar aqui, né? O núcleo de inovação, muito bacana, né? Eu falo para todos, assim, ó, eu acho que o núcleo, junto com a associação, é um dos investimentos que eu faço já faz mais de ano e é o que mais me trouxe ROI, sabe? Porque é muito barato. É muito barato para tudo aquilo que você tem de possibilidades de conexão ali dentro. O que também não adianta é você só pagar e não ir, né? Porque não é porque é barato, não, então vou me associar, né? Baratinho demais, é troquinho do pão ali, mas aí você não vai, daí não adianta também. E também tem o seguinte, tu tem que ter a visão, né? O que tu vai fazer, né? Tu vai participar desses núcleos com qual objetivo, né? Se tu vai com o objetivo de só ganhar, não vá. Não vá. Porque esse não é o teu lugar. Fechou. Agora, se tu vai no objetivo, porque lá tu vai levar o teu conhecimento, lá tu vai poder ajudar pessoas, lá tu vai poder fazer a tua parte, tu vai observar que tu acha que está ajudando, mas na verdade tu está recebendo. Né? Ô Marcelo, e falando sobre isso, a gente vem para uma questão bem interessante, né? Inclusive é bíblico, né? Maior é o que serve. Bem. Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre a sua experiência em relação a isso. Quais foram as coisas que você recebeu do mundo, né? Vamos dizer assim, do universo, porque você serviu. Porque eu tenho inúmeras coisas que eu poderia contar aqui, de portas e possibilidades que se abriram para mim, porque eu estava ali aberta a servir, independente do resultado. E aí, levando isso para a área comercial, existe até uma técnica de prospecção que se chama inversão de risco, que é você serve primeiro e depois você tenta vender aquele seu trabalho. Inclusive, é um dos métodos que eu mais utilizo hoje dentro aqui do nosso modelo de negócio, é a inversão de risco, porque eu realmente acredito que quando eu sirvo primeiro, eu consigo agregar muito valor naquilo que eu entrego, e aí a pessoa depois, ela entende que vale a pena trabalhar comigo, né? E aí eu não podia deixar de aproveitar todo esse seu conhecimento da área comercial, porque se a gente for falar com as pessoas e se eu fizer uma pesquisa aqui nesse podcast, qual é a maior dor do empresário hoje, ele vai falar que é vender mais, né? E você é um especialista de vendas. Então eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa técnica da inversão de risco, né? E se você também concorda que ela é uma boa alternativa, mas falar de outras alternativas também, porque às vezes a inversão de risco não cabe em todos os modelos de negócio. Claro. Né? Primeiramente, sobre essa versão bíblica, eu confio muito nela, né?
acho que toda a glória e toda a honra, né? Acho que também tem isso, assim. Exato. E quando a gente consegue colocar isso em prática, nós acabamos observando muitas pessoas que às vezes estão na sua invisibilidade. Quantas pessoas nos ajudam todos os dias. Então, quando tu começa a observar em que está no cenário, quem está servindo, quem está se doando para o outro, tu enxerga pessoas que são incríveis. Até aconteceu uma coisa engraçada, eu estava com uma amiga num restaurante assim, e daí toda vez que passava a pessoa no restaurante, a pessoa chega assim, o senhor aceita? E eu dizia assim, não, 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 obrigado. Daí ela passa, o senhor aceita? Eu sei que passou umas 4 vezes, assim, demora eu parecia, não, mas um pouquinho. Toda vez que ela vem aqui, toda com uma gentileza me serviu, eu digo assim, não, não. Daí eu falei assim, olha, essa vez eu vou aceitar. E eu, muito obrigado. A pessoa deu um sorriso, mas eu só quero fazer um comentário assim que às vezes a gente está recebendo ajuda de muitas pessoas e nós não estamos observando isso. É verdade. E essas pessoas, elas são valiosas porque muitas vezes se elas não tivessem ali, muitas coisas não teriam acontecido. Isso em todos os sentidos, assim. Então, às vezes, me faz essa lembrança assim de quando a gente está atento ao que está acontecendo ao nosso redor, o nosso olhar muda. Quanto à questão de ajudar, assim, eu acredito que isso é um momento de conquistar até a confiança. Eu sou partidário, assim, também, eu faço questão de, se a empresa está com dificuldade, Borba, faz uma condição para mim, ou então, inclusive, eu trabalho com meritocracia, que conforme for um negócio, eu acabo recebendo somente no resultado. Então, tem vários modelos, assim, para fazer parte. O que tem que estar alinhado em cima da mesa é que nós temos que ter a verdade absoluta, né? Acho que ninguém tem que se aproveitar, acho que é uma soma de esforços e juntos vamos para um lugar melhor. É nisso que eu acredito. Então, de uma forma muito resumida, é isso. Assim, então, se a tua empresa, né, faz parte, vai assistir esse programa, achar que eu possa contribuir e ajudar, pode me chamar que a gente vai fazer a diferença. Demais, tenho certeza que vai. Ele já tá fazendo a diferença no nosso negócio e olha que ele nem é meu consultor ainda. Ainda. Mas a gente acredita realmente que a gente precisa e temos a clareza e a humildade de assumir que nós precisamos de ajuda. Porque às vezes uma pessoa que tem uma visão de fora, e hoje nós temos um consultor que já é um prestador de serviço incrível aqui, não tem como eu não lembrar e não enaltecer o nome dele. Então, Groto, você é incrível, cara. Um outro grande presente que a gente recebeu de Deus. Mas por quê? Porque é uma pessoa que vem e olha com um olhar de fora, ele não tem aquele sentimento pelo que for criado, ele não tem aquela coisa que nós temos. Às vezes a gente cria, principalmente o Samuel, né, que é a nossa cabeça criativa aqui, cara, ele cria as coisas e ele cria um amor por aquilo, porque ele é um ser muito criativo, né? Só que às vezes quando você escuta alguém de fora, aquela pessoa de fora não tem esse mesmo amor criativo, então ela consegue te fazer enxergar pontos que às vezes estavam escondidos pela emoção do criador. Então, eu acho que todas as vezes que a gente traz alguém de fora que não tem esse vínculo emocional com o negócio, ele consegue nos mostrar pontos que eram pontos cegos desse negócio e que a partir de agora vem a consciência e que a consciência me faz uma tomada de decisão mais assertiva. Existem também várias ferramentas que tratam exatamente desse tipo de momento, que não quer dizer que está errado, mas que é uma versão que já foi ultrapassada. Porque a gente começa com algo, nós temos a versão 1, a versão 2, a versão 3, existe um processo de evolução e que às vezes simplesmente a gente parou de evoluir, que a gente acha que aquele modelo é o modelo mais certo, só que sim, ele já foi certo, mas às vezes está na hora de passar por pequenas transformações. E às vezes não, muitas vezes alguém que chega com um olhar externo, ele vai te dar outros pontos de vista que vai fazer, inclusive, vir novas versões ainda mais completas. Falando do setor comercial, qual é o grande segredo da venda? Nossa, que pergunta difícil, né? Vale $1 milhão. O grande segredo da venda é tu saber as pessoas certas que precisam da tua solução. É isso. É encontrar a pessoa certa. A pessoa certa que sempre precisa daquilo que tu resolve. É uma forma muito objetiva, é isso. Né? O que muitas vezes acontece, as empresas começam a tentar ofertar o seu produto em massa, gastam uma energia gigantesca, recurso financeiro gigantesco, na primeira etapa não ter feito o principal tema de casa. Para quem que eu sirvo? Né? Quem que eu quero ajudar? E quando a gente tem essa resposta clara, tudo muda. Muito bom. Gente, vocês viram que ele é fera, né? Ele entende o que ele tá falando. Então, eu acho que esse nosso bate-papo, ele serve muito mais para colocar dúvidas na sua cabeça do que para tirar elas. Por que disso? Porque é nos momentos das dúvidas que a gente se permite pensar fora da nossa caixinha e analisar
o nosso negócio de uma forma mais ampla, né? E é só quando a gente faz isso que a gente começa a entender onde é que tá as nossas verdadeiras vulnerabilidades e em qual é o setor que a gente precisa de ajuda. E a gente sabe que a gestão é um dos principais causas de quebra dos negócios hoje, né? Às vezes você não vende porque tá faltando venda. Às vezes você quebra, aliás, você não quebra porque tá faltando venda, você às vezes quebra porque tá faltando gestão. Né? É o piloto, né? E até pouco tempo atrás não se falava sobre essa questão de terceirizar serviços. Hoje em dia isso virou muito mais natural. Hoje em dia você consegue terceirizar BPO financeiro, ou seja, eu sou ruim, eu não gosto, é algo que rouba toda a minha energia, cuidado financeiro da minha empresa. Você consegue hoje terceirizar esse serviço com um custo muito menor do que fosse contratar um funcionário. Não, e também tem o seguinte, olha que interessante que eu vou falar. Imagina se tivesse que vender a tua empresa. Ofertar a tua empresa para um investidor. Tu ia falar assim, quem é o financeiro da tua empresa? Sou eu. Quem é o comercial? Sou eu. Quem é que cuida lá do sou eu. Pô, isso é um enfraquecimento de marca. Agora, olha só, na minha empresa eu tenho um conselheiro tal, sabe? Eu tenho uma equipe robusta, isso também faz do teu negócio valorizar. E também refletindo agora para os empreendedores que estão iniciando o seu negócio, ou aqueles que já estão consolidados, tem uma grande responsabilidade aí, porque às vezes tu tem colaboradores, tem famílias, tem uma série de questões que tu tem que tentar ter uma visão de médio e longo prazo para onde a tua empresa está indo. Uma questão de uma construção sólida de base de indicadores, porque os indicadores são o termômetro de como está o teu negócio. Porque nenhum negócio ele escala de uma forma muito rápida. Até pode acontecer, mas daí é uma questão de mercado. Exato. Tudo tem sinais, assim, tem sinais que como a gente vai fazer um exame, tá? Ali tem o exame, ó. São os teus indicadores que mostram o teu momento. E eu me apaixonei por gestão, assim, principalmente pela gestão com base em dados, porque te dá lucidez. Te dá lucidez. E daí tem algumas ferramentas que tu vai implantando a cultura nas empresas, como por exemplo, tem lá os 5 porquês, uma ótima ferramenta. Tu começa a entender a raiz do que tu está analisando. Tu pedir as evidências, nós já tivemos tal resultado, então me apresente as evidências. Me apresente as evidências. E as evidências, ela vai te dar sinais do caminho do sucesso ou do fracasso. Exemplo, investiu em treinamento. Vamos lá, contratou a G8 aplicou uma oficina, o resultado melhorou, opa, valeu. Estou dando só aqui dar um exemplo da G8 aqui porque é uma coisa de educação. Mas eu quero dizer assim, que tu tem que ter evidências dos teus resultados. Sim. Né? Evidências é a comprovação e tem algo bem importante de falar, que às vezes as evidências são de situações negativas. E às vezes vai doer. Né? Vamos lá, a pessoa agora, né, me preparando para a corrida, eu estou utilizando o esporte como referência nisso. Eu tinha colocado que meu aniversário eu teria o meu melhor condicionamento físico dos últimos 15 anos. Ok, cheguei no resultado, fiz a prova, né, fiz a corrida lá, daí quando eu olhei assim, olha só, evidências. Faz 90 dias que eu estou cuidando da alimentação, faz 90 dias que eu treino todos os dias, busquei pessoas de referência, busquei um acompanhamento de profissional. Foram evidências que eu consigo, de uma forma muito clara, entender por que eu consegui esse resultado. Agora, se nada disso tivesse acontecido, eu saberia, olha, o que eu não fiz. Então, assim, a evidência também é aquilo que a gente deixou de fazer. Com certeza. Então, a minha principal recomendação, assim, para pessoa que busca o crescimento sustentável, é que faça com lucidez, faça com indicadores para saber a sua evolução. E tem um plano, né? E outra coisa também que é importante é confiar no plano e seguir o plano. Porque às vezes a gente coloca o plano no papel e deu uma primeira tempestade e a gente já não faz. Isso acontece muito com time comercial, né, Marcelo? Principalmente quando você tem um time comercial com prospecção ativa. Não é segredo para ninguém, né? Eu trabalhei mais de 10 anos numa instituição financeira e lá a gente tinha que trabalhar com prospecção ativa. E ali eu tive uma grata surpresa de entender que, cara, a estatística não mente nunca em relação a vendas, a indicadores, né? E nós trabalhávamos muito com listas de prospecção. Então, nós recebíamos aquelas listas e a gente tinha que fazer um trabalho de entrar em contato com aquelas pessoas, oferecer o trabalho e tudo mais. E quando eu virei gestora, né? Porque eu fui contratada como assistente, 3 meses depois eu fui promovida a gerente de pessoa física, fiquei um tempo como gerente de pessoa física, virei gerente de pessoa jurídica, virei coordenadora da agência, e aí quando chegou nessa fase da gestão, eu tive que lidar muito com isso, eu conseguir a lista e entregar pro meu colaborador. Ele ia lá e fazia 10 ligações e voltava na minha porta e falava assim,
Ô, Renato, essa lista é horrível, ela não funciona, não. Aí eu falo, mas você já ligou pra todo mundo? Não, eu liguei para os primeiros 10, mas os primeiros 10 me atendeu. Eu falei assim, então continua. Porque a estatística não mente. Se você fez 10 e ninguém te deu atenção, os próximos 10 que você fizer, você vai ter 2 sim, acredita em mim. Vai lá, continua, persiste. Aí a pessoa voltar, e aí nos próximos 10 ele encontrava as 2 pessoas. Porque estatisticamente falando, é possível fazer essas medições, gente. Isso não é coisa tirada da nossa cabeça, são estudos de anos e anos, Sim. de muitos especialistas em vendas que mostram que vendas e prospecção funciona como realmente uma estatística. Só que você não pode desistir antes do final. Não, é natural. O que acontece? Mas vamos só aprofundar um pouco, assim, estatística, a gente fala de dados. Sim. Dados a gente fala de leitura de resultado. Exatamente. Então, se tu ligou para 10 e tu fechou 2, tu tem uma taxa de conversão. Só que também é importante tu analisar aqueles que tu não conseguiu, os motivos pelo qual tu não conseguiu. E daí também tu tem um estudo muito com bastante profundidade nos teus fracassos, porque ele vai te dar um aprendizado. Também se tu ligar para 100 e se 100 tu manter essa mesma taxa de conversão de 20%, tu pode melhorar a taxa de conversão fazendo abordagens diferentes, porque também se tu ligou para um número X e tu não teve sucesso, bom, vamos fazer algo diferente para entender, né? E daí assim tu vai ajustando. Essas métricas do funil de vendas, né, que trabalhava com isso. Então assim, é ter um estudo sobre isso. E a melhor forma de fazer é pedir para o teu vendedor explicar isso. Eu não quero que tu me apresente números. Tem lá a análise quantitativa, que são os números, mas eu quero uma análise qualitativa. Qual é a pessoa que tu ligou? Quem te disse sim? Quem te disse não? Daí a gente entra em várias também ferramentas. O teu mapa de personas, qual é a tua persona ideal, qual é aquele cliente que precisa da tua solução, porque a pior coisa que tu tens é gastar a tua energia com 2 coisas, quem não precisa de ti e quem não tem condição de compra, porque daí tu tá gastando energia. A pessoa até quer te contratar, mas se naquele momento ela não consegue, também acaba tendo desperdício de energia, né? Nós estamos vivendo a era da experiência. E na era de experiência, a gente sabe que não basta eu ter um produto excelente, né? Eu preciso gerar relacionamento com esse meu cliente para que ele continue sendo meu cliente. Eu queria que você pudesse me dizer se nesses períodos, né, de trabalho fora, mesmo que fosse CLT, você percebeu quando que isso começou a mudar. Porque antes, realmente, eu tinha o produto na minha prateleira, eu não sei se eu me importava tanto com a experiência do meu cliente, mas também não tinha tanta concorrência, então eu conseguia continuar vendendo. Aí a experiência veio e agora não basta mais eu ter um produto bom, eu preciso fazer com que a experiência desse meu cliente, desde o momento que ele pensou em mim até o momento que ele, do meu pós-venda, eu continuar gerando esse tipo de relacionamento. O que você percebeu que mais mudou de um período para o outro? O que acontece? Por que veio a questão da experiência? Pela inúmeras possibilidades que tu tem de compra, né? Hoje tu consegue pesquisar rapidamente muitos concorrentes com a mesma entrega. Então, automaticamente, as empresas, para serem vencedoras naquela disputa, ela é obrigada a entregar algo diferente que o concorrente não está entregando. Então, essa competição entre empresas fizeram com que, olha, se ele está gerando essa experiência e eu perdi para ele, o que eu vou fazer diferente do que ele para mim poder vencer? Isso é uma coisa extremamente sadia para todos os consumidores e para as próprias empresas, porque a pior coisa que tem é tu não ter concorrente, acredite. É verdade. Né? Conforme for o cenário que tu tá, é evidente, né? Porque tu tem que ter com quem espelhar. E outra coisa também que é muito comum, se tu acha que a tua empresa é a melhor empresa do mercado, tu não tem concorrente, procura empresa de outros segmentos, para que tu possa ter como referência, ou então mais, cria um concorrente que fosse melhor que tu, para que tu consiga ter alguém, para que tu possa te espelhar, enfim, né? Hoje a gente tem inúmeras possibilidades de construir esse tipo de estratégia, e é isso, assim, acho que a experiência, ela veio para fazer a diferença, assim, né? Eu acredito que a gente não sai mais dessa era, porque depois de viver uma experiência, quando eu vou comprar algo, ou viver uma prestação de serviço, enfim, eu não quero mais voltar para o outro tipo de negociação onde a pessoa não se importava mais comigo, né? Mas aqui o que acontece? Mas também podem existir pessoas que aquela forma como era antigamente pode ser para ela a melhor experiência. Por isso que a gente tem que ter uma análise com bastante profundidade, cauda longa, assim, olhar para aquele consumidor, que ele seja percebido assim como único, sabe? Eles fizeram algo para mim, né? Sabe aquela coisa assim? E isso a tecnologia e
na sua grande maioria dos negócios é possível tu adaptar, né? Para que a pessoa consiga sentir assim, isso aqui foi realmente personalizado, foi realmente pensado em mim. Aí acredito que é o grande caminho. Qual é o grande segredo da era da experiência? Pessoas. Colocar as pessoas no centro da solução, né? Que é importante para ela, né? Boa. É isso. Galera, quase 1 hora de bate-papo, muita coisa legal a gente falou por aqui, mas eu não posso, né, encerrar esse podcast sem agradecer as pessoas que acreditam nesse projeto, né, as empresas parceiras que fazem isso daqui acontecer. Nós somos a Prospere Agência, uma agência de criação de conteúdo especializada no YouTube, então se você quer se posicionar no YouTube de uma forma integral, consistente, nós podemos ser esse parceiro, nós dedicamos hoje grande parte do nosso tempo em estudar essa plataforma, entender como ela funciona, para que o teu conteúdo ganhe relevância. E aí as pessoas vão falar assim, mas Renata, por que na era do Instagram você está falando do YouTube? Porque essa plataforma aqui é a única plataforma, é claro que existem outras, mas é a plataforma que mais te remunera e que te gera conteúdos vitalícios. Você já observou que quando você posta um vídeo lá no Instagram, se nas próximas 48 horas esse vídeo não tiver um alcance, ele morre? Aqui no YouTube isso não acontece, porque o YouTube ele continua entregando os teus produtos, os teus cursos gravados, o teu conteúdo gravado, e às vezes você precisa vez ou outra ir lá e trocar uma capa, e ele volta a entregar o teu conteúdo. Então eu acredito demais nessa plataforma que remunera os seus criadores a partir de certas métricas, e nós estamos aqui para te ajudar a construir esses resultados, para, claro, em vez de você ficar só investindo numa plataforma, começar a receber dessa plataforma para começar a continuar criando conteúdo. Não posso deixar de falar da Gonexen. Essa é uma empresa que nasceu assim, do nosso sonho, que é uma empresa de conexão e permuta. Então, se você também acredita que a permuta ainda é uma moeda valiosa, principalmente em épocas de crise, eu sempre digo, é a moeda mais antiga que existe. As pessoas antigamente só trabalhavam através da permuta. Ela tinha um outro nome, que era escambo, mas sempre funcionou. E em épocas de tempos difíceis, a troca de serviço continua sendo uma ferramenta poderosa. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre isso, chama a gente aí que a gente vai explicar como funciona a ferramenta. Tenho que agradecer, né, a Fala Sério. A Fala Sério é o nosso núcleo criador aqui dentro da Prospere Agência. Ela é direcionada pelo Diogo e pelo Samuel. Eles que fazem todas essas logos, essas artes que vocês veem por aqui, são todas produzidas pela Fala Sério. Eles são estrategista de marca e de marketing, então ele consegue te ajudar a gerir a tua rede social, mesmo que você queira ficar numa rede social que não seja o YouTube, a gente consegue te ajudar também a se posicionar lá, tá? Não posso deixar de falar do Arcscape, inclusive o Arcscape tá com uma novidade. Se você é empresário, precisa melhorar o entrosamento da tua equipe, você sente que tá cada um jogando para um lado e que você precisa trazer esse povo para começar a trabalhar juntos, o Arcscape pode ser uma saída incrível de você fazer isso de uma maneira lúdica e divertida, sem eles perceberem que isso é um treinamento e que eles estão sendo avaliados. Você traz a sua equipe, coloca eles dentro do jogo, né? O escape room é uma sala em que você tem que escapar e eles são colocados ali dentro, eles têm que desenvolver os enigmas para sair da sala antes do tempo acabar. Então ali você começa a perceber quem é que tem mais espírito de liderança, qual é a pessoa que tem mais paciência, quem é que lida melhor com os fatos, com os dados, quem tem maior análise de dados no meio daquele grupo. Então você consegue avaliar tantas coisas da tua equipe até para tomada de decisão, né? Se fica, se vai, se você traz outra pessoa para o time. E para os recrutadores, né? A galera que tem a empresa de recrutação, de recrutamento e seleção, pode ser uma ferramenta poderosa para você escolher a pessoa certa. Porque nós sabemos que a maioria das pessoas são contratadas por competências técnicas, mas elas são demitidas por questões comportamentais. E num jogo de imersão, você não consegue não enxergar os comportamentos. Porque ali ninguém consegue burlar, né, a regra de estar imersivo dentro do jogo. Então, se você também quer ser um apoiador do nosso projeto, quer patrocinar um dos nossos programas, né, a gente deixa aqui o nosso WhatsApp na tela para que você possa entrar em contato conosco e quem sabe não é o teu produto, não é a tua marca que vai estar sendo divulgada aqui no Empreendecast. Para mim é sempre um prazer, Marcelo, eu aprendo tanto. Eu falo para as pessoas que
quando eu criei esse quadro aqui, era porque eu queria aprender com as pessoas e eu via que era uma forma de agregar valor para ela também. E com o passar do tempo eu aprendia tanto e aí comecei a transmitir e as pessoas começaram a aprender tanto que eu também não consegui mais desvincular o quadro, né, do Empreendcast. Então eu só tenho que te agradecer por toda a entrega, né, por todo o nosso bate-papo aqui hoje. Foi realmente incrível. E para finalizar, eu queria que você pudesse deixar um recado aí para aquela empresa, aquela que pode vir a se tornar a sua cliente, mas ainda não tomou a decisão. Legal. Primeiro, também quero te dar os parabéns por esse lindo projeto. Assim, é um projeto visionário que faz principalmente diferença na vida das pessoas. A gente também acaba aprendendo, estou ouvindo falando dos apoiadores, assim, da importância de tu estar perto de boas empresas também, que estão te olhando como um grande potencial, e eu tenho certeza que o caminho aqui é exponencial, de todas as coisas, grandes coisas que vão acontecer. Falando em exponencial, é isso que eu digo para as empresas, assim, né? Às vezes o pensamento linear, ele nos provoca, sabe? Às vezes a gente coloca aquela meta, assim, a gente olha assim, não, mas essa meta aqui não vai dar, a gente reduz a meta, e eu falo assim, tira o telhado, sabe? Tira o telhado, né? Tem metas mais audaciosas, metas mais esticadas, porque essa transformação vai te levar para quem tanto tu quer ser, sabe? Quando a gente é empreendedor, esse sonho não é só teu, esse sonho é da tua família, né? Quando tu é empresário, não é só teu, as pessoas compram o teu sonho, e a pessoa, quando é um empresário, ele tá todo mundo sendo observado, assim, sabe? Então, respeite o sonho das pessoas, porque elas compraram o teu sonho, sabe? É isso que eu digo. Então, é isso, quando eu vou chegar nas empresas, eu procuro ter esse sentimento, entender essa cultura e fazer com que as pessoas percebam que elas são muito maiores do que elas de fato são. Então é isso, assim, eu sou muito contente, assim, pelas coisas que estão acontecendo, sobre todas essas conexões, e o que eu fico mais contente é o que vem pela frente. Porque eu gosto de dizer, assim, que aquilo que eu quero ser, se eu tentar hoje, eu não consigo. Eu não consigo. Mas o caminho, esse processo vai me levar para lugares onde eu tanto sonhei. Eu acho que o segredo é o movimento, né? Tem gente que tá parado, estagnado. E o que nós queremos aqui é te dizer que parado você realmente não chega. E você não precisa correr, você só não pode parar. E tu sabe que até foi algo importante quando eu faço, é que dentro das oficinas da G8 existem várias oficinas. Uma delas tem uma oficina de comunicação, oficina de vendas, são vários treinamentos. E eu tenho um combinado com o empresário, com quem me contrata, que chama-se indicador de meritocracia. Se no final do treinamento eu fizer uma pesquisa, né, com todos os participantes, se eu não entregar a meta que nós combinamos, eu não cobro nada. O trabalho sai e fica em Uau! zero, né? Então é risco zero. É risco zero. Quer investir sem correr risco? É risco zero. É G8, gente. É risco zero. Por quê? Porque existe um comprometimento com a entrega, existe um investimento, e a responsabilidade minha entregar esse resultado, não das pessoas. Porque quem investiu foi o empresário, não foi lá o colaborador que está lá na sala de aula. Claro. Então, o que acontece? Então, eu sou obrigado a fazer o colaborador enxergar aquele investimento e, evidente, né? Fazer com que ele receba aquilo que eu estou entregando. Então, isso chama-se indicador de meritocracia, isso faz parte da cultura da G8, e a gente vai para fazer a diferença. Então é isso, se você quer investir numa empresa de treinamentos que vai realmente revolucionar o teu negócio sem correr risco, entre em contato com o Marcelo. Marcelo, onde que o povo te encontra? Pode ir no próprio Instagram, Prof. Marcelo Borba, né? Ali tem algumas, inclusive os mentores da G8, porque acontece tudo que a gente faz, a gente pratica, é através de mentores, assim, de grandes gurus de administração, onde a gente pega as melhores práticas internacionais, a gente simplifica isso e coloca em prática. Então ele também acaba podendo me conhecer um pouco mais, e vai ser uma honra fazer parte de grandes projetos. Então, galera, o Instagram dele vai estar aqui, tá na descrição do vídeo também, entre em contato, segue ele lá, porque é um aprendizado diário, viu? Esse cara, ele compartilha umas pílulas, assim, de conhecimento diariamente, que é muito enriquecedor pro nosso dia. E eu tô te falando isso porque ele é um dos caras que eu sigo. Eu não sigo muita gente, tá?
Mas o Marcelo é um cara que eu sigo porque o conteúdo dele é um conteúdo de valor. Então, às vezes eu tenho muitas amigas, às vezes do meu dia a dia, que me questionam por que eu não sigo elas no Instagram. E eu sempre explico que o Instagram para mim é uma ferramenta de aprendizado. Então, eu preciso seguir pessoas que me ensinam alguma coisa. E não é que eu estou desmerecendo as minhas amigas, elas têm um momento delas de ensino comigo, mas elas postam o dia a dia delas e eu não quero saber da vida de ninguém. E pode parecer até um pouco arrogante isso, mas eu entendo que a rede social hoje é um ladrão do nosso tempo. Sim, sim. E eu não posso permitir que uma ferramenta que hoje é uma ferramenta de trabalho para mim roube o tempo de eu estar sendo produtiva. Então, até no Instagram hoje eu sou intencional e não é todo mundo também que está preparado para entender esse momento que a gente está passando, porque foi um momento de entender que ele me rouba, eu fico ali quando vê foi horas. E qual foi a forma de eu parar com isso? Foi deixando de seguir as pessoas que eu gosto. Então... Inclusive, até tem uma ferramenta legal que são gestão do tempo, que o tempo ele é importante, ele é urgente ou ele é circunstancial. Até fiz uma postagem sobre isso. A gente tem que ter uma leitura de onde a gente está gastando a nossa energia. Exatamente. Né? Então, isso foi só um comentário que eu fiz que eu coloquei lá no Instagram. Esses dias eu encontrei um aluno, professor, isso aqui está sendo circunstancial. Tu viu, né? Então, é isso, né? Relacionamento. É exatamente sobre isso. Então segue lá porque vai valer muito a pena. E eu te agradeço por ter ficado conosco até aqui. Te peço para você se inscrever nesse canal, né? A gente, infelizmente, tem uma métrica de que só 50% das pessoas que nos assistem nos segue. Então, nós estamos aqui dedicando nosso tempo, nossa energia, nossos equipamentos. É tudo investimento para criar conteúdo de valor para você. Então, se inscreve nesse canal, ativa as notificações e tem uma playlist cheia de conteúdo aqui embaixo que vale muito a pena você assistir. E tem empresários que talvez é do seu mesmo nicho. Então, procura aqui para você ver se não vai ter muitas dicas valiosas para você. E até o nosso próximo Empreendecast. Valeu, querido. Foi ótimo.